Jesus! Mais um dia! Deus te abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Fôlego da vida já chegou em você, não já? Claro que já, você está aí ouvindo a palavra, claro que o fôlego da vida chegou em você, não é verdade? Então vamos glorificar a Deus porque Ele tem cuidado da nossa vida e nos dado vitória. Vamos passar para a palavra aqui, em nome de Jesus? Vamos lá, vamos ler aqui Mateus 4, 16, 17, Mateus 11, 12, João 16, 33, 1 João 5, 4 e depois Marcos 10, 46 para nós ilustrarmos. Vamos lá? Olha só. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento, olha, presta atenção. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É este o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é filho de Deus. Irmão, vamos fazer aqui Depois a gente passa para Marcos 10, 46, que você já conhece muito bem a história, né, do Bartimeu. Irmão, presta atenção. O que eu preciso entender? O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Irmão, presta atenção. Muitas vezes nós estamos em trevas. O que é trevas? É escuridão, né? Não está se referindo aqui à maldade, tá? Tá falando sobre escuridão, noite, não está enxergando nada, tá no escuro, tá ali em trevas. O povo que jazias nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Quem é a luz? A luz, obviamente, que é Jesus. Meu irmão, toda vez que eu estou em trevas, eu preciso da luz de Jesus. Se tiver alguma ocasião da nossa vida que nós estamos em trevas, nós vamos depender e precisar da luz de Jesus. Aí ele fala assim, viu uma grande luz, e aos que estavam detidos, presos, na região da sombra da morte, a luz raiou. Meu irmão, quando Jesus chega na nossa vida, nós temos luz. Quando Jesus chega na nossa vida, as coisas são transformadas. Quando Jesus chega, nós temos luz. E aí, o que Jesus fala? Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmão, o reino dos céus chegou. Eu preciso do reino dos céus na minha vida. Você precisa do reino dos céus na sua vida. Em nome de Jesus, eu vou adquirir isso por obra? Não. Eu vou adquirir isso por bondade? Não. É pela fé no Senhor Jesus. Mas aí tem um outro versículo aqui que vai me deixar e te deixar pensando em agir
em fazer alguma coisa enquanto nós estamos aqui nesta terra. Presta atenção aqui comigo. Olha só, Jesus é a nossa luz. Ele falou o quê? Que o povo que estava sentado, ó, o povo que jazia nas trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Presta atenção. Eu preciso da luz de Jesus na minha vida. Você precisa da luz de Jesus na sua vida. Diante desta situação, o que nós vamos fazer? Eu preciso da luz de Jesus. Estou em trevas, para me sair da treva, o que eu faço? Luz, não é isso? Você não está no escuro? Está no escuro, não está? Entra em um quarto escuro, qualquer outro ambiente escuro, vamos supor. Certo? O que você faz? Acende a luz. Irmão, Jesus é a nossa luz. Aí ele fala o quê? Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então eu preciso entender que o reino dos céus já chegou. E aí ele fala assim, ó, desde dos dias, desde os dias de João Batista, até agora, o reino dos céus é tomado por força, é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele. Irmão, presta atenção. Existe só um parênteses aqui, nessa frase de Jesus aqui, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força e os que usam de violência se apoderam dele, existe várias traduções e várias explicações, tá? Do grego para o nosso idioma e tudo mais. Então, existe umas três aí que concorda com o que a gente vai falar, tá? Tá bom? Então, existe umas três aí. Eu não vou entrar em detalhe, né? Para não trazer outro assunto na nossa história aqui, tá? Mas uma delas quer dizer que eu preciso me esforçar. Você precisa se esforçar para viver o reino de Deus na sua vida. Presta atenção, não é por obras, não é por atitudes, não é por isso não. Eu não vou ser salvo pela minha obra, mas eu preciso tomar o reino de Deus por esforço. Isso quer dizer o quê? Eu não posso ser mole diante da situação. Você vai ver aqui na ilustração. Você vai ver aqui na ilustração. Irmão, eu não posso ser mole diante das situações. Eu estou falando do reino de Deus. É o reino de Deus. Surge lá uma situação. A gente não estava falando ontem de Daniel? O Daniel. O reino de Deus é tomado por esforço. O o Daniel foi fazer? Chegou lá o desafio, não chegou? Deus deu a revelação para ele, né? E a gente falando de ficar com a palavra, nós aplicar o nosso coração e compreender a palavra e tal, né? E precisamos da palavra de Deus, da direção de Deus, o Espírito Santo vai nos ensinar. Irmão, o reino de Deus é tomado por esforço. O que eu preciso entender sobre isso? E os que usam de violência. Isso quer dizer o quê? Que eu vou sair batendo aí em todo mundo para cumprir a palavra de Deus? É claro que não. Não. A violência quer dizer o quê? Ser radical com algumas situações. Por quê? Porque eu preciso do reino de Deus. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam na região, detido na região da sombra da morte, a luz raiou, não é isso? A luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar, a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Irmão, eu vou falar de arrependimento, mas pode ser qualquer outra atitude que gere ação, que gere um certo movimento. Precisa de ter um movimento. E arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tome essa atitude para que você viva o reino dos céus na sua vida aqui nessa terra. Irmão, presta atenção, tá? Salvação não é por obras, tá? E ele não quer dizer que eu vou
adquirir a salvação da minha alma, porque eu tô tendo uma atitude radical. Aquilo vai me levar para mais perto de Deus e eu vou ver a manifestação de Deus. Por isso que ele está falando assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Meu irmão, eu preciso usar o reino dos céus é tomado por esforço, por força, né? Como eu disse para você, eles têm tem algumas vertentes, umas 3 vertentes aqui sobre isso. Irmão, eu preciso tomar por esforço, não adianta eu ficar parado, inerte. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Você está entendendo o que eu quero dizer para você, irmão? Surgem situações para que eu negue a minha fé. Surgem situações para que a obra de Deus não se cumpra na sua e na minha vida. É a manifestação de Deus. Isso quer dizer o quê? Para mim receber o milagre, eu vou pagar um preço? Não, ele falou que não precisa pagar, não precisa pagar promessa, né? Jesus levou lá verdadeiramente, lá Isaías 53, verdadeiramente levou as nossas dores, a nossa enfermidade. Eu preciso pagar preço? Não, eu preciso ter fé. Mas a minha fé vai gerar ação, vai gerar movimento, eu vou tomar movimentação pela fé, eu vou viver. Isso daí eu estou falando sobre cura, sobre milagre, enfim. Mas existem outras coisas. Lá no casamento, lá na vida profissional, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fé. Eu vou tomar o reino de Deus por esforço. Eu vou viver o reino de Deus aqui nesta terra, na minha vida, em nome de Jesus. Aí ele continua aqui, olha só. Todo aquele. Aí, peraí. No 11:12 ele diz: é, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força e os que usam de violência se apoderam dele. Irmão, presta atenção, fica com essa parte aqui que eu quero trazer para nós. Irmão, eu preciso usar de força. Por quê? Porque muitas vezes a nossa carne vai falar para nós assim: eu tenho que usar força comigo mesmo, tá? Em ação e violência comigo mesmo, tá? Não é bater em ninguém, não. Brigar com alguém para seguir a nossa fé. Não vai nessa, não. Não é de Deus isso, não. Irmão, porque, por exemplo, surge uma situação, aí o nosso corpo, a nossa carne, vai dizer alguma coisa, não, fulano, fica aí mesmo. Não vai fazer esse jejum, não. Para que fazer jejum? Para que se consagrar? Jesus não pagou, né? Aí o diabo vem e usa a palavra. Jesus não pagou o preço para você ter vida aí? Irmão, não vai na onda do diabo, não. Ele quer que eu fique parado. Ele quer que você fique parado. Acorda aí em nome de Jesus, na sua capacidade. Usa a força e viva o evangelho, o reino de Deus na sua vida em nome de Jesus. Não sai dessa inércia, sai desse, ó, fica aí parado, igual a estátua. Oh, meu Deus, e agora? O que será que vai acontecer? Não, vamos para cima em nome de Jesus. Irmão, sabe o que é vamos para cima? Vamos para a oração, vamos se movimentar, vamos expandir o reino enquanto nós estamos aqui. Daqui a pouco, com tanto sinal que está acontecendo, Jesus volta e o que eu fiz? O que você fez? Meu irmão, você não vê lá que o Paulo, mesmo preso, mesmo aprisionado, o evangelho não estava preso? Irmão, acorda, querido. Eu te amo em nome de Jesus. E nós precisamos entender que o evangelho, o reino de Deus é tomado por esforço. Eu preciso ter esforço de entender que eu preciso me arrepender, eu preciso ter esforço, entender que eu preciso sair da minha posição. Aí ele continua aqui, presta atenção aqui comigo, ó. Aí ele vai falar no João 5,4. No 16:33 primeiro, ó. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos. O que ele está falando? Eu vos preveni.
esses acontecimentos. O que é os acontecimentos? Que eu preciso usar de esforço para viver o reino de Deus na minha vida aqui nessa terra. Não é a salvação, tá? A salvação vem por Jesus, pela fé e a fé em Deus. E a gente vai ler isso aqui. Acompanhe aqui comigo. Aí ele fala, ó, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Irmão, a minha paz vai estar em Jesus, mas eu preciso agir, tomar o reino de Deus por esforço. Porque que ele fala aqui para mim e para você? Neste mundo sofrereis o quê? Tribulação. Mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Irmão, você não é nascido de Deus? Então você vai vencer o mundo. O que vence o mundo? É você? Claro que não. É eu? Negativo. Ó, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, certo? Este é o triunfo que vence o mundo. A nossa fé. Meu irmão, em nome de Jesus, quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é filho de Deus. Eu preciso, por isso que ele fala que eu vou tomar o reino por esforço e por os que usam de violência se apoderam dele. Irmão, em nome de Jesus, não é violência contra pessoas, mas eu preciso ser violento contra o diabo, contra situações contrárias. O que eu vou fazer? Eu vou sair por aí dando soco no ar, porque o diabo é um espírito, né? E eu vou. Não, meu irmão, eu vou entrar no jejum, eu vou entrar na oração, eu vou usar a fé, eu vou me arrepender, eu vou sair dessa posição, eu vou distribuir a palavra e assim eu tomar por esforço, tomado por esforço. Isso quer dizer o quê? Que em tudo relacionado ao reino, às coisas de Deus, vai ser necessário eu usar de um certo esforço para ver a manifestação acontecer, a fé. Você quer ver uma coisa? Você quer ver? Acompanha aqui comigo. E chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e uma grande multidão estavam deixando a cidade. E o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão, o que esse cara fez? Ele ficou quietinho ali? Não, ele usou o esforço. Qual que era o esforço dele? A voz. Ele era cego, ele ia fazer o quê? Ele tinha que gritar. Ele se orientava pela audição, certo? Então ele escutou que a multidão estava vindo. A multidão está vindo, eu sei que é Jesus. Minha salvação, a salvação dos olhos dele, né, dos nossos olhos, estava em Jesus. Então, né, viu uma grande luz, sabe? O povo que estava sentado em treva viu uma grande luz. O povo que estava sentado em trevas enxergava, viu Jesus. O Bartimeu enxergava? Não. Mas qual que era o esforço que ele podia usar? A voz. Começou a clamar. Ó, assim que ouviu que era Jesus, começou a gritar. Não, ele começou a clamar, começou a gritar em voz alta. Aí, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais. Meu irmão gritava ainda mais, todo por esforço. Tinha que ter um esforço. O que a multidão estava fazendo? Advertia para que ele se calasse. Ele precisou usar mais força ainda. O reino, desde o tempo de João até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Meu irmão, o cara teve que ser violento na fé, naquilo que ele estava crendo ali em nome de Jesus. O que ele fez? Começou a gritar. Aí ele fala assim, ó, e foi então que Jesus, e muitos o advertiam severamente. O que ele falou? O que Jesus acabou de falar aqui para nós? Que no mundo, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que vence o mundo? A nossa fé, não é isso?
Não é? Foi isso que Jesus acabou de falar através da epístola aqui, do João, 1 João aqui. Irmão, o que eu preciso entender? O Bartimeu não ficou lá inerte, não. Ele falou, não, vamos para cima disso aí. Aí ele continua. Foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o. E foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te. Agora a multidão está do lado dele. A multidão está falando para ele ter bom ânimo. Mas a multidão estava querendo matar a fé dele. Se ele não usa de esforço, o que ia acontecer? Ai, 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 não ia ter milagre. Essa história não ia estar aqui. Eu não ia estar ministrando para você e para mim em nome de Jesus. Então o que eu preciso fazer? Usar de esforço. Aí ele continua. E jogando a sua capa para o lado, de um salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. O que era a capa? Era o que identificava ele. E essa capa aí, irmão, é uma coisa interessante, que era dada lá pelas autoridades lá, né? Da época, identificando que ele era um mendigo. E por que ele era um mendigo? Porque ele não tinha, que era cego, né? Mas e aquilo ali, a capa representava uma certa regulamentação do que ele estava fazendo. A profissão dele era mendigar, para ele sobreviver ali, entendeu? Vai que é um cara que pode trabalhar e quer me dar uma capa aí para eu ser mendigo. Não, ele jogou fora aquilo lá. Ele jogou fora aquilo. Isso representa isso. Irmão, jogou fora. Indagou Jesus. O que queres que eu faça, irmão? É pela fé. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Aí ele falou: eu creio que o Senhor pode me curar. Jesus, que eu tenha vista. Aí ele diz: indagou e rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Irmão, volte é porque já enxergou, certo? E a história é meia desafiadora. Voltou a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. Recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Presta atenção, a fé, o reino de Deus é tomado por esforço. Aí Jesus fala: a tua fé te salvou. O que é a fé? Se ele chegasse até sozinho e cresce, ele podia ser curado em nome de Jesus? Nos dias de hoje, é claro que nós, né, vemos homens de Deus sendo usados por Deus para curar alguém, certo? E por que Jesus falou que a tua fé te salvou? Irmão, em nome de Jesus, sabe por quê? Porque a fé teve uma atitude, uma ação. Ele usou o esforço para tomar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a manifestação de Deus na nossa vida. Irmão, vamos orar em nome de Jesus e tomar posse da nossa bênção. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nos capacita nesta hora a viver esta palavra. Senhor, o Senhor é a nossa luz e muitas vezes nós podemos viver em situações de trevas, em situações, Pai, que nós não estamos enxergando, vendo o milagre, mas, Senhor, gera em nós, Pai, a capacidade de enxergar, gera em nós, Papai, a capacidade de tomar uma atitude e viver o milagre que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, primeiro nós cremos, Pai, na salvação que o Senhor tem para a nossa alma, para a nossa vida, porque foi por isso que o Senhor morreu na cruz do Calvário e nós tomamos posse. E nas outras coisas, Jesus, que nós possamos viver segundo a tua vontade, porque o Senhor já falou, papai, que no mundo tem aflição, no mundo tem situação contrária, tem desafio, e nós clamamos a ti nesta hora, em nome de Jesus, nos enche da tua presença e da tua unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.